turminha, tudo bem? Aqui é a professora Isamara e hoje nós vamos realizar as nossas atividades de português na apostila. Vamos lá? Hoje, os ajudantes do dia são o Arthur, o Gui e o Fê. Página 43, vamos produzir. Turminha, eu coloquei nessa aula os votos de vocês nas frutas preferidas de vocês. Algumas crianças mandaram mensagem que não encontraram lá a fruta, né, preferida, mas eu pedi para voltar de qualquer forma, tá bom? Então, vamos lá, a Pro vai explicar aqui novamente. Vocês devem fazer a votação, construir um gráfico com os dados obtidos e registrá-lo no gráfico que se encontra na página 9 do material de apoio. Então, turminha, vocês vão precisar destacar a página 9 do material de apoio. Depois, vocês devem criar uma notícia contando como a votação aconteceu e quais foram os resultados dela. Registre a versão final do seu texto na página 11 do material de apoio. Ok. Então, turminha, eu trouxe aqui para vocês a votação. Tivemos, né, apenas 3 frutas votadas, que foi o morango, a goiaba e o maracujá. No morango, nós tivemos 11 votos. Ó, aqui, 11 votos. Na goiaba, 2 votos. E no maracujá, 3 votos. Tudo bem? Deixa só para eu apagar. Então, vocês podem pegar o gráfico de vocês para conseguir registrar essas informações. Eu trouxe aqui o meu, tá bom? Destaquei lá da página 9 do material de apoio. E aqui em cima eu já escrevi, né, o gráfico das frutas com semente preferidas da turma do primeiro ano, né, sobre o que o gráfico está falando. E aqui eu coloquei as frutas que a Pro colocou lá na votação. Coloquei na mesma sequência da página que a gente viu o gráfico, né, da página 41 e também da nossa votação. Então, turminha, vocês podem preencher todos e depois vocês vão pintar, né, cada fruta de acordo com o voto. Para as frutas que não tiverem voto, a gente não vai pintar. Aqui no caso do morango, pessoal, ele deu 11 votos e aqui a gente só tem até 10. O que a gente vai fazer? Mais um quadradinho, tá bom? Para representar, né, o número 11, tá bom? Então, a gente pode fazer mais um quadradinho no morango. Coloquei aqui novamente para vocês a votação, para vocês conseguirem ver a quantidade de cada. Então, morango 11, goiaba 2 e maracujá 1 voto. Tudo bem? Depois que vocês finalizarem o gráfico, a gente tem a notícia. Turminha, vocês precisam criar uma notícia contando como a votação aconteceu. Então, vocês podem escrever que a votação ocorreu pelo formulário do Google, porque nós não estamos tendo aula, né, presencial. Aí vocês vão explicar do jeitinho de vocês. Lembrando que notícia, ela é um texto jornalístico com o objetivo de informar um acontecimento a várias pessoas. Ela pode ser encontrada em diferentes meios de comunicação. Vocês podem também dar uma olhada na página 37, que lá tem a notícia dos estudantes que criaram, né, papel com semente que pode ser plantado após o uso, tá bom? Para vocês terem uma noção de como vocês podem fazer. Aqui pode ser uma notícia bem curtinha e bem breve. E caso vocês precisem de ajuda, é só pedir para a Pro, tá bom? Agora, pessoal, página 44 e 45, capítulo 2, contribuindo com a natureza. Nesse capítulo, o tema é a preservação da natureza e o nosso papel nesse processo. Exploraremos a tira,
a história em quadrinhos e a letra de música, a fim de que você perceba a importância de discutir esse assunto. Vamos estudar ainda mais um sinal de pontuação, o travessão. Conversa vai. Preservar a natureza é muito importante. O que as pessoas da cena estão fazendo? Você acha essas ações importantes? Muito importante, né, turminha? Página 46. Conversa vem. Na sua escola existem canteiros, jardins ou bosque? Quem cuida das plantas, varre as folhas que caem e rega os vasos. Escreva abaixo os nomes dessas pessoas. Turminha, na nossa escola a gente tem um canteiro, fica bem na frente da nossa sala, né? Que tem diversas plantinhas e normalmente quem cuida dessas plantinhas, turminha, é a tia Simone. A tia Simone, ela está o tempo todo lá regando as plantinhas e cuidando. E quem varre, né? As folhas que caem é a tia Viviane, tá bom? Agora, turminha, música a favor da natureza. As músicas, elas podem divertir e emocionar pessoas e transmitir mensagens de diversos assuntos para as pessoas. Leia a letra de música a seguir com o professor e os colegas e descubra de qual assunto ela trata. Eu vou fazer a leitura para vocês, tá bom? Para germinar. Basta uma semente para começar, a vida brotando para transformar. Um pouco de água já deve bastar, muita luz do sol para germinar. A vida que brota, outra vai gerar. Tudo está ligado, você tem que se ligar. Turminha, a letra de música é um gênero que se aproxima do poema, pois é escrita em versos e estrofes. Além de geralmente ter rimas, normalmente há um refrão, que é o verso ou a estrofe que deve ser cantada mais de uma vez. Agora, página 47, para entender o texto. Exercício 1. Por que na música há a frase tudo está ligado, você tem que se ligar? Porque as pessoas precisam se lembrar de que dependemos da natureza e ela depende de nós, ou seja, estamos interligados, ou porque as pessoas podem viver longe da natureza, como temos a tecnologia, não precisamos mais da natureza? O que será, turminha? O primeiro ou o segundo? Depois, exercício 2. Pinte da mesma cor as palavras que rimam na música. Então, vocês vão voltar lá na página 46 e vocês vão pintar as palavras que rimam. Lembrando, turminha, que normalmente as palavras que rimam, elas terminam com a mesma sílaba. Vou dar uma dica para vocês. Todas as palavrinhas que terminam com ar, elas estão rimando. Tudo bem? Depois, histórias que fazem pensar. Algumas histórias trazem mensagens que nos fazem pensar. Leia a tira a seguir, cujo personagem principal se chama Armandinho. E não é para se ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são humanos. Sim, filho. Os maiores defensores também. Para entender o texto. Exercício 1. O que a expressão do sapo demonstra no primeiro e no segundo quadrinhos? Susto, preocupação ou empolgação? Olhem bem a carinha do sapo. O que a expressão do sapo demonstra, turminha? Preocupação. Exercício 2. O que a expressão do sapo demonstra no terceiro quadrinho? Susto, preocupação
ou empolgação? Olhem a carinha dele, ele está com um sorrisinho, então demonstra empolgação. E exercício 3. Por que a expressão do sapo mudou, turminha? Alguém sabe? Turminha, pode ser, né? Porque ele percebeu que era possível defender o meio ambiente, né? É possível a gente cuidar e defender também. Não precisa escrever, tá bom? No exercício 3. Só uma questão para vocês pararem para pensar um pouquinho, tá bom? Agora, página 48, exercício 4. Qual seria uma possível continuação dessa história? Desenho que você imagina que Armandinho tenha feito depois de sair com um vaso de planta nas mãos e o sapo na cabeça. Turminha, caprichem, viu? Vou ficar bem curiosa para ver o que vocês desenharam. Depois, exercício 5. Converse com o professor e com os colegas sobre a mensagem que a tira quer transmitir e depois escreva a conclusão nas linhas. Turminha, eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Essa mensagem, né, que a tira quer transmitir é uma mensagem de esperança, né? Pois cabe a cada um a escolha de ser um defensor da natureza. Então, ela transmite, né, uma mensagem que a gente pode defender, que a gente pode preservar e aí cuidar, né, do meio ambiente. Depois, turminha, temos aqui, né, uma informaçãozinha que é a tira. A tira é uma história curta, geralmente contada em 3 ou 4 quadrinhos. Há sempre a presença de imagens combinadas ou não com palavras. As falas e os pensamentos dos personagens, eles são escritos em balões. Então, tira é uma história curta, turminha, geralmente contada em 3 ou 4 quadrinhos. Há sempre a presença de imagens combinadas ou não com palavras. Tudo bem? Então, possa ser que tenha tiras que não tenha palavras, que tenha somente a imagem. Agora, vamos para nossas fichas de atividades. Hoje nós iremos realizar a 27, 28, 29 e 30. Primeira coisa, colocar o nome e a data. Ouça a leitura do texto a seguir. Comunidade revitaliza muros de SEMEI em São José dos Pinhais. Uma comunidade unida transformou o muro de um Centro Municipal de Educação Infantil, SEMEI, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Professores, funcionários, pais de alunos e comerciantes da região do bairro São Sebastião colocaram a mão na massa, literalmente, e revitalizaram o muro do SEMEI Luiz Estocou. O paredão, que antes servia apenas para delimitar a área do SEMEI, agora tem diferentes cores e atividades. Há uma horta suspensa, um quadro para desenhos e palavras de motivação, e até um varal solidário, onde é possível estender roupas para doação ou retirar as peças que precisar. Tudo feito de forma voluntária. A criatividade está presente em cada centímetro revitalizado. A principal mudança, sem dúvida, foi no coração de cada um, que se dedicou a transformar a realidade e se doar para deixar o dia mais colorido, leve e feliz. Que legal, né, turminha? Então, aqui nós temos a notícia, o título, o mês, a data e o ano, né? Onde passou a notícia. Temos aqui um link, né, em cima, o site. Temos todas essas informações. Agora, turminha, no exercício 2, vocês precisam responder. Esse texto é uma receita,
uma notícia ou uma propaganda? Depois, no exercício 3, vocês precisam prestar muita atenção, tá bom, turminha? Usando as cores da legenda a seguir, pinte a parte do texto que indica. De laranja, vocês vão pintar o título da notícia. De azul, a data de publicação, quando foi publicada essa notícia, tá bom? Tem lá na notícia. Depois, o que aconteceu, de verde. De vermelho, quem fez as modificações na escola. E de roxo, o que há no paredão do SEMEN. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar para a Pro. Depois, no exercício 4, vocês precisam desenhar como vocês acham que ficou o muro da escola, com base na notícia que a gente ouviu, né? Que a Pro leu para vocês e vocês escutaram. Tudo bem? Depois, na ficha 29, nome e data. Exercício 1. Leia novamente o parágrafo da notícia. Pinte cada frase de uma cor diferente. Então, turminha, cada frase vocês vão pintar de uma cor diferente. O paredão que antes servia apenas para delimitar a área do SEMEI, agora tem diferentes cores e atividades. Há uma horta suspensa, um quadro para desenhos e palavras de motivação e até um varal solidário onde é possível estender roupas para doação ou retirar as peças que precisar. Ponto final. Depois, tudo é feito de forma voluntária. Ponto final. Turminha, toda vez que terminar o ponto, que, né, apareceu o ponto final é porque terminou a frase. Então, vocês vão pintar cada frase de uma cor diferente, vão contar quantas frases tem. Depois, aqui no A, há quantas frases no parágrafo? Se vocês tiverem dúvida, turminha, vocês podem perguntar para a Pro, tá bom? Para não fazer coisa errada. E depois, como você chegou a essa resposta? A Pro até acabou de falar para vocês, né? Que cada frase, ela é encerrada com um ponto final. Então, a gente pode escrever, né, que a gente chegou a essa resposta porque cada frase é encerrada com um ponto final. Tudo bem? Depois, turminha, temos aqui o exercício 2, que é complete as palavras com K ou QU. Como a gente já estudou, fica um pouco mais fácil, né? Eu vou só falar para vocês as palavrinhas que nós temos aqui. Quente, Carla, aquarela, Cauã, quero, Kung Fu, aquilo, Kombi, queijo. Quem tiver dúvida também pode pedir ajuda para algum familiar. Depois, no exercício 3, escreva frases com ponto final, usando as palavras a seguir, e depois faça um desenho para representar as palavras. Também vai ser fácil, né, turminha, essa atividade, porque a Pro sempre pede em uma atividade ou outra para vocês criarem frases. Inclusive, a gente fez hoje uma atividade, né, para fazer frases. Então, temos aqui Kibe, Kleber, Kombi e Parque. Tudo bem? Vocês precisam criar a frase e depois fazer um desenho para representar, tá bom? E por hoje é só, turminha. Espero que eu tenha conseguido ajudar todos vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só perguntar para a Pro e até a nossa próxima aula.